Hoje te contarei a incrível história de Noé e a arca. O mundo estava apodrecido. Não era só corrupção política, violência nas ruas ou famílias desfeitas. Era a alma da humanidade que tinha se deformado. O que era puro virou motivo de piada. O que era sujo foi aplaudido. Homens roubavam, estupravam, matavam. Crianças eram vendidas, mulheres silenciadas. Cada geração superava a maldade da anterior. E ninguém se importava. A terra, cheia de sangue, gritava aos céus. E Deus ouviu. Mas o que mais feriu o coração de Deus não foram os assassinatos, não foram as perversões. Foi o fato de que ninguém mais o buscava. Nem por medo, nem por amor, nem por curiosidade. Nada. Era um mundo que vivia como se Deus nunca tivesse existido. E então, ele falou: o meu espírito não agirá para sempre com o homem. Seus dias estão contados. Foi quando os olhos de Deus encontraram um homem, Noé. Noé não era perfeito, não era rico, não era famoso, mas havia uma coisa nele que o céu não conseguia ignorar: obediência. Noé andava com Deus. Num mundo onde todos andavam para longe, ele andava na direção contrária, e isso foi suficiente para mudar o destino da humanidade. Certo dia, Deus o chama, e o que ele diz, nenhum ser humano estava preparado para ouvir. O fim de toda a carne é chegado diante de mim. A terra está cheia de violência. Eu a destruirei com um dilúvio de águas. Um silêncio. A mente de Noé gira, mas ele não consegue falar nada. Deus continua: faz uma arca de madeira, comprida, larga e alta, com 3 andares, um compartimento para cada animal. E prepara tua casa, porque eu vou cobrir a terra com água, mas contigo estabelecerei a minha aliança. Noé, suando, olhando para o chão, apenas balança a cabeça, sem entender, sem saber os detalhes, mas com uma certeza no peito: Deus falou. E isso basta. Noé começa a construir, sem apoio, sem patrocínio, sem equipe, só com fé, madeira e zombarias. Os dias viram meses, os meses viram anos, e cada martelada ecoava como um grito contra um mundo que já não queria mais ouvir Deus. As pessoas passavam e riam: Noé, o maluco da madeira, vai chover do céu agora? Que legal, Noé! Me avisa quando começar. Cara, até os deuses sumiram e você ainda fala com um. Mas Noé não respondia, ele só construía e pregava. A Bíblia diz que Noé foi pregoeiro da justiça. Ele não estava apenas construindo uma arca, ele estava dando ao mundo a última chance. Durante décadas ele clamou: Deus vai trazer juízo, o mal não vai durar para sempre, arrependam-se. Mas o povo comia, bebia, casava-se, seguia a vida como se tivesse o controle do tempo. A construção foi lenta, pesada, às vezes frustrante. Mas cada medida da arca obedecia ao céu. Deus não pediu ideias, não pediu melhorias, ele deu instruções. E Noé seguiu. Enquanto isso, a terra só piorava. A violência crescia. As crianças aprendiam a pecar antes de aprender a falar. E ninguém se importava com aquela arca gigantesca nas colinas. Não era só uma arca, era uma sentença com prazo. Mas o povo ria. Até que um dia a madeira secou. Os últimos pregos foram cravados, a última corda amarrada. Noé desceu da estrutura, olhou para o céu e esperou. O céu estava limpo, o sol brilhava, pássaros voavam e o povo seguia zombando. Mas algo mudou naquele dia. De repente, começaram a aparecer animais. De todos os tipos, em pares, em silêncio. Eles não corriam, não brigavam, marchavam, como se tivessem sido chamados por uma voz que ninguém ouvia, mas que todos sentiam. Leões ao lado de cordeiros, águias voando em círculo e pousando na arca, elefantes, serpentes, raposas, camelos. As pessoas pararam, olhavam com espanto e alguém sussurrou: "Isso é normal?" Noé e sua família entraram.
O velho construtor, os filhos, as noras, sua esposa. Nada mais foi dito. E então, aconteceu. A porta se fechou, mas não foi Noé. Não foram os filhos. Foi Deus. E o Senhor fechou a porta. O som daquele fechamento foi como um selo, um decreto final. O último traço de misericórdia sendo guardado a 7 chaves. E lá fora, silêncio. Alguns ainda riam, outros começavam a ficar inquietos. Passaram-se horas. O céu escureceu e caiu a primeira gota. Um homem estendeu a mão, riu, nervoso. Caiu outra, depois outra. E de repente, os céus se abriram. A chuva veio, mas não era uma chuva comum. A Bíblia diz que as fontes do grande abismo se romperam. A água não vinha só de cima, vinha de todos os lados. O chão rachou, rios explodiram, as casas foram arrastadas. Pessoas corriam, gritavam, subiam em telhados, em árvores, e a arca flutuou. O povo finalmente acreditou, mas era tarde. A porta estava fechada, a chuva não parava. Dia e noite, 40 dias, 40 noites. A terra afogada, montanhas encobertas, cidades inteiras submersas, famílias desaparecidas. O que antes era riso, agora era grito. Mas os gritos vinham de fora. Dentro da arca, só o som da chuva batendo na madeira. Imagine estar lá dentro, no escuro, com o cheiro de animais, ouvindo os gemidos do mundo morrendo do lado de fora e sabendo que você sobreviveu, mas não porque era melhor, mas porque obedeceu. Essa é a dor de Noé. Ele não celebra a destruição. Ele não dança sobre os mortos. Ele espera em silêncio. Dias passam, sem céu, sem estrelas, sem terra firme, só água e fé. A arca balança. Os animais se agitam, mas Deus está ali, mesmo sem dizer nada, mesmo sem aparecer. Porque obedecer a Deus não significa entender tudo. Significa confiar quando tudo parece perdido. Significa não sair da arca até que Ele diga para sair. E então, a chuva cessou. O céu se abriu, mas as águas ainda cobriam tudo. A arca vagou por semanas, meses, até que ela parou. E a arca repousou sobre os montes de Ararate. Mas mesmo parada, Noé não saiu. Ele esperou Deus falar. Ele não deu um passo sem uma palavra. E um dia, ele soltou um corvo. O corvo voou, mas não voltou. Depois, uma pomba. A pomba também se foi, mas voltou sem nada. Dias depois, Noé soltou a pomba novamente, e dessa vez, ela voltou com um ramo de oliveira no bico. Era o sinal. A esperança havia brotado no meio do juízo. As águas baixaram. A terra, enfim, apareceu, molhada, silenciosa, nova. Deus então fala com Noé. Sai da arca, e ele sai, com a esposa, os filhos, as noras, e atrás, os animais. Livres, Noé respira fundo, pisando num solo que não via há mais de um ano. Mas a primeira coisa que ele faz não é construir casas, nem cercar terras. A primeira coisa que ele faz é construir um altar. Ele sacrifica, ele adora, ele reconhece. Porque quem passou pelo juízo e sobreviveu, não constrói sua vida sobre conquistas, mas sobre gratidão. E Deus se agrada. Ali, diante daquele altar encharcado de reverência, Deus faz um pacto. Nunca mais destruirei a terra com um dilúvio. Enquanto houver dia e noite, verão e inverno, haverá vida sobre a terra. E como selo dessa promessa, Deus pinta um arco no céu. O arco-íris não é apenas bonito, é uma lembrança. Deus julga sim, mas Ele também perdoa. Ele limpa, mas também recomeça. A história de Noé não é sobre barquinhos e bichinhos, é sobre um Deus que teve toda a razão para acabar com tudo, mas decidiu preservar uma família, uma fé, uma nova chance. E hoje, essa mesma voz que chamou Noé para dentro da arca é a voz que te chama, porque há uma nova arca sendo construída, não com madeira, mas com graça, com sangue, com cruz,
E essa arca se chama Jesus Cristo. Enquanto a porta estiver aberta, há tempo. Mas um dia, ela vai se fechar. Gostou? Então não deixe de seguir o canal. Nos diga em qual momento você achou que Noé teve mais medo.